Beto Estrada, Creuza e Diogo Braga, MRG, são os matadores de robôs gigantes, nunca mais a vida será como antes, e tem cinema, eles quadrinhos, quadros robôs, e às vezes livros, a gente baixa e ouve MRG, são os matadores de robôs gigantes, nunca mais a vida será como antes, e nem ligamos mais se atrasa MRG, Bom dia. Esse foi meu boa tarde, desculpa. Ah, boa noite. Estamos começando mais um Matando Robô Gigante. Episódio de cinema, rapaz. E deveríamos todos ficar em silêncio no dia de hoje. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Solano. E diretamente de Brasília, aqui é Diogo e eu não posso culpar a gravidade por cair de amores pra alguém em Braga. Caramba, fez uma mistura meio nerdcastica, né? Com MRG. Foi uma frase do Albert Einstein que eu peguei aqui na internet. Olha aí, se você não conhece Albert Einstein, tá aí embaixo o link pra você conhecer esse grande mestre aí. Aconteceu um negócio semana passada que o som se propagou demais aonde eu moro. Era o seguinte, deu 2 horas da manhã, a Duquesa me acordou, falou assim, acorda, Beto, acorda. E do nada, cara, entrou no meu ouvido, vindo de fora, eu moro numa vila, né, vindo de fora, gritos loucos, assim, vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Não tem a competência nem de fazer a porra de um filho! Vai tomar no cu! E ficou, cara, caralho, durante uns 40 minutos. Sério, eu nunca ouvi tantas vezes esse palavrão quanto eu ouvi, assim, mas não parava, cara, e tava muito alto. E aí eu pergunto pra vocês, Afonso e Diogo, qual é o limite do som da madrugada? Olha, você quer dizer o limite da lei ou o limite moral? Excelente pergunta. Porque, por exemplo, quando eu estive em Fortaleza agora, fui passar as férias lá, num dos hotéis que eu fiquei, você tinha a parede, né, que dividia o seu quarto do outro quarto, mas essa parede tinha uma porta fechada. E aí, durante a noite, eu ouvi. Assim, eu pude sacar que eles estavam se preocupando com o barulho. Eles não. Entendeu? A pessoa não tava tipo. Pornográfica. Ela tava se contendo. Mas a parede, ela não tava exercendo o que ela deveria exercer. Então tava vazando. Uhum. Então, ou seja, a pessoa tava se preocupando, mas mesmo assim vazou, né? Porque a enfermeira, a gente colou imediatamente o ouvido na porta. E olha só, tá rolando a sacanagem ali, tá? O engraçado dessa situação é quando tem um preocupado, né? Por exemplo, quando um casal entra no coito e tal, você tem um que é o exagerado, que grita agressivamente, e o preocupado. E aí você tem o sexo arrastado, que é o shh, shh. Beautiful, don't you think? What? The sunrise. Terrific. Houston, Dr. Stone is off structure. Listen to my voice. Who needs a phone? I'm losing visual of you. I'm spinning. Can't breathe. Grab a hole. Grab anything. What do I do? What do I do? Meus amigos, eis que chega uma ficção científica, um filme de espaço, como há muito tempo não vemos no cinema, rapaz. Alfonso Cuarón, aquele que nos trouxe
grandes obras do cinema como Filhos da Esperança, Paris Je t'aime e o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, agora se aventura em terras silenciosas com Sandra Bullock e George Clooney. Estamos falando do que, já digo, na minha opinião, é uma obra-prima, Gravidade, que estreou no Brasil. Afonso Solano, por favor, traga-nos a sinopse desse filme como poucos. Você quer que eu traga a sinopse como poucos trariam ou o filme que eu ficou confuso? Boa pergunta. Tá bom. Sônia Braga. Senão é muito peso em cima de mim. Sônia Braga. Sônia Braga. Ganhei o Sônia Braga à distância. Não, e foi um Sônia Braga lento, slow motion, né, cara? Como o espaço pede. Vamos lá, Diogo, o que é o Sônia Braga? Sônia Braga é o momento pegadinha do malandro, onde a última pessoa a repetir o nome Sônia Braga tem que pagar uma prenda de no máximo 42 segundos. Isso, e Afonso Solano, você perdeu. Então você, em 42 segundos, vai ter que fazer essa sinopse no espaço com apenas 2% de oxigênio. Caramba. Maneiro. Tá bom. Maneiro. Bom, foi o seguinte, então. Eu vou respirar até o máximo que o meu pulmão me permitir e eu vou fazer a sinopse até acabar o meu ar. Tá bom. Valendo! Nesse filme magnífico conhecemos a doutora Ryan Stone, que está em uma missão para consertar o Hubble Space Telescope, que é o telescópio que olha muito longe do espaço, até que dá um problema, explode um bagulho no espaço e ela e toda a equipe que estava no ônibus espacial vão pelos ares e acaba sobrando ela e o George Clooney, que é o comandante da operação, e eles têm que se desesperar para encontrar outro meio de voltar para a Terra antes que o ar e o resto das esperanças acabem. Uma definição que eu acho interessante, em primeiro momento, pra gente falar sobre gravidade, é que, pelo menos foi um paralelo que eu fiz ao assistir o filme. Existe aquela brincadeira, né, que enquanto na Terra a gente está sempre em luta contra a gravidade, né? Afinal de contas, ela é uma força oposta. E no filme é a busca pela gravidade, justamente para você não se afastar, para você não ir para longe e para você voltar para essa força que te oprime, mas que você precisa dela. Good luck out there, buddy. You're gonna need it. Acho que o grande lance aí, a grande alegoria, é como você se desligar, né? Como você deixar algumas coisas irem e não ficar o tempo todo com aquilo martelando na sua vida e tal. E o filme, cara, ele começa de uma forma sensacional. Ele te bota num universo de paz e tranquilidade, onde a construção dos personagens ela vem de uma forma tão natural, tão tranquila, da música que está sendo tocada, da conversa, dos trejeitos do George Clooney, que, pô, tá de parabéns no filme. Dos planos de sequências inacreditável. Inacreditável, cara. De fora pra dentro do capacete de uma forma linda. E assim, sem parar, sem corte, sem porra nenhuma, meu irmão. Espetacular. Não, e assim, de repente, aparece um vilão, cara. E o vilão do filme, ele é natural. Ele não é uma parada. O vilão é a vida, cara. Faz parte da vida. São coisas que estão no nosso caminho e que a gente tem que superar. E aí começa uma tensão, malandro. Quando eu saí do cinema, sabe aquele lance que você distensiona todos os músculos e tá tudo doendo aqui, assim? Aí, cara, eu fiquei numa tensão do início ao fim do filme, cara. Você falou do George Clooney, Beto, e eu tenho que frisar uma parada do George Clooney que eu acho que esse filme trouxe uma sensação pra mim perfeita. Se eu fosse, cara, o gerente do RH da NASA, ou se eu fosse responsável pelas contratações da NASA, eu ia automaticamente definir o perfil do astronauta como George Clooney. É mesmo. Ele tem, naturalmente, cara, a tranquilidade que o astronauta tem que ter, cara. É mesmo. Isso é impressionante porque ele é assim normalmente. O George Clooney não é um cara que tem grandes reações explosivas e tal. As reações dele são mais internas. Ele sempre foi um ator mais contido. Não que ele seja ruim de jeito nenhum, pelo contrário, né? O olhar dele diz muito mais do que o jeito físico, aquelas explosões. Então, o astronauta, a essência do astronauta é essa. Ele vê uma situação difícil, olhar para aquilo e falar, beleza, então vamos pensar aqui, eu tenho que fazer aquilo ali, e o sol explodindo ali, então beleza, então eu vou aqui pra esquerda que eu acho que eu desvio um pouquinho, beleza, vou pra esquerda cantando. Somewhere over the rainbow
There's another rainbow. Tipo, caraca, parabéns, assim, pelo casting. George Clooney, puta que pariu, cara. Sabe? Tá foda. E só pra complementar, ainda em cima dos atores, eu acho que a Sandra Bullock, no casting desse filme, foi a melhor escolha que eu já vi de casting na história do cinema. Por quê? A Sandra Bullock, ela é uma novata no espaço, né? Ela é literalmente um peixe fora d'água, que outra alegoria aí. Literalmente não. Literalmente seria se ela tivesse sofrido uma metamorfose. Tá fora do ambiente natural dela. Mas literalmente é realmente a parada, né? Senão as pessoas vão achar que o filme é completamente diferente. Ah, não, tá, babaca, né, cara? O Afonso tá eu hoje, né, cara? Mas é que eu falei depois, eu corrigi falando que essa era a grande alegoria. Essa era uma alegoria também. Mas o lance, cara, da escolha da Sandra Bullock, que eu achei genial, é porque a Sandra Bullock, visualmente, fisicamente e psicologicamente, pelo que a gente conhece dos personagens que ela faz, da maneira como ela atua, até do histórico de filmes dela, ela não combina com espaço, cara. Sacou? Ela não tem nada a ver com aquilo ali, cara. Então ela tá encaixada perfeitamente, ela tá enjoada. Cara, pra mim o nome dela é Sandra Bullock no filme. É tipo, a Sandra Bullock está no espaço consertando uma parada. Sacou? Acho engraçado que o Diogo, então, tem uma escala de atores que funcionam no espaço. Ah, sim, com certeza. Diz um ator aí, Diogo, que você acha que combina muito com o espaço, mas que nunca esteve em filme. Quer ver um ator que eu acho maneiro pra um filme tenso de espaço? Daniel Day-Lewis. Olha aí. Olha aí, entendo. Ele tem aquela intensidade do espaço. Olha, você falando aí de um ponto alto do filme, né? Que é a relação entre a Sandra Bullock e o nosso querido George Clooney, que formam uma química de antagonismo muito interessante, na verdade. Ela é uma mulher quase apática, né, por conta da vida dela, e que é contado de uma maneira muito, muito bem feita, muito rápida mesmo, muito simples, né? E muito natural, né? Isso, muito crível. Muito crível, da mesma maneira que o George Clooney logo estabelece o tipo de pessoa que ele é no primeiro minuto de filme, né? Na maneira dele, não só dele brincar, mas na maneira como ele conta as histórias dele, e isso se mantém até o final do filme, porque, assim, se essa química não funcionasse, se a Sandra Bullock, que é aqui a estrela mesmo da parada, né? Olha aí, estamos no espaço, ela é a estrela solitária do filme. Se ela não funcionasse, o filme ia ser a merda, né, cara? Porque você tem que torcer por essa mulher, cara. O tempo todo você fica com puta que pariu, os trapézios colados nas orelhas aqui. Caramba, que filme sensacional. E que trilha sonora, pessoal. Pode crer. Que trilha sonora. Eu originalmente achava que esse filme não teria trilha sonora. Falei, pô, cara, vai assustar. Também achou, né, Diogo? Também. Até pela proposta, né, dele, funcionaria artisticamente não ter trilha, né, cara? Exato. E eu me surpreendi muito pela trilha sonora ser escrita pela Madonna. Sacanagem. Não, a trilha sonora foi composta pelo Steven Price, que fez uma parada, cara, que eu diria que ela vem com uma intensidade e com uma ameaça tão grande quanto esse, entre aspas, um dos vilões, digamos, que o Roberto citou aí sem fazer spoiler. Quando esse vilão ele vem com uma força do caralho e não tem som no espaço, você tem que acreditar que aquela porra vai acabar com todas as esperanças só pelo visual, e é muito bem traduzido isso. Quando essa força vem, a música, cara, ela te conta, tipo, meu irmão, sai daí, cara, sai daí. Roberto Duque Estrada, inspire o máximo que seus pulmões lhe permitirem, tire o capacete e diga-nos quantos robôs gigantes de 0 a 5 você deu para Gravidade, de Alfonso Cuarón e seu irmão, que escreveu o filme junto com ele. Cara, eu dou 5. Well, isn't that special? Eu dou 5 robôs gigantes. Que desprendimento foi esse, nessa Não, nota, não é desprendimento. Não é desprendimento, é porque o lance é o seguinte, é muito claro pra mim, não tem como ser outra nota. É um filme que eu achei, e lógico, você pode olhar e falar assim, mas isso aqui não foi bem, isso aqui não foi bem, mas na emoção, no sentimento, a experiência cinema como a maior diversão, ela coube certinho, cara, do início ao fim eu tava preso no filme. O filme não é grande, ele tem ali 1h20, 1h30, mas é disso que ele precisa, não precisa de mais, talvez cansasse.
E eu fui ver com a Duquesa e ela não tava com a mínima vontade. Inclusive eu conheci um monte de gente que não tá com a mínima vontade de ver esse filme. E eu falei assim, poxa, que curioso, vou ver o filme. Quando acabou o filme, eu falei assim, gente, vocês precisam ver esse filme. Né? Ele é um filme que eu tô sentindo que, assim, a galera mais nerd tá muito empolgada. Mas a galera que não é nerd e tal, que não fica lendo notícia de cinema e tal, tá assim, será? É um filme de espaço, é meio chato, o plot meio chato e tal. E assim, eu queria dizer pra todo mundo assim, não, gente, é um dos melhores filmes de espaço que eu já vi, cara. Já feito. Sabe? E assim, é legal, porque a Sandra Bullock, tem gente que ainda acha que ela precisa se provar. Eu já não acho, eu gosto muito dela como atriz. Agora, a Angelina Jolie foi escalada pra fazer o filme, né, inicialmente. Eu acho assim, ó. Eu acho besteira, discordando só do Afonso, não como verdade na minha opinião, você falar que a Angelina Jolie é ruim, porque eu já vi coisas boas dela. Eu já vi A Troca, que ela manda muito bem, O Preço da Coragem, O Bom Pastor e tal, alguns filmes assim. Agora, mas ela ia fingir que ela era foda. Ela ia fingir que ela era foda no espaço. Aí você não ia ficar com medo. Não, então, eu discordo, porque nesse A Troca, que é o lance que ela perde o filho, é um filme do Clint Eastwood muito bom e tal. Ela é uma mulher bem frágil, mas tendo que superar toda a opressão e tal. Tem um conceito, mas assim... Não, Beto, mas rapidinho, só uma defesa aqui pro Afonso, estamos jogando aqui Bruce Willis. Eu entendo o que o Afonso fala e concordo até com ele. Muito pelo tio... A Angelina Jolie, ela tem o perfil de uma mulher mais forte. Sim, concordo. O olhar dela é um olhar mais forte, a postura. Não tô entrando nem no quesito dela fazer bocas e olhos, sabe, de olhares, mas ela é uma mulher mais forte. A estrutura óssea da Angelina Jolie, a gente percebe essas coisas do ponto de vista animal. A estrutura óssea dela, o queixo dela, a linha do queixo, sugere que ela é uma mulher mais forte do que a Sandra. Concordo. Uma prova de que eu acho muito bacana, que era o Velocidade Máxima. Ela faz um papel de parecido com esse numa escala diferente, tá? Uhum. Ela tem que dirigir um ônibus num ambiente que é completamente diferente pra ela, sabe? E ela tem essa coisa de meio preocupada, meio Meg Ryan, tipo, oh my god, meio bobinho, estabanado, o caralho, isso aqui. E isso mostra, isso é dela, cara, sabe? Tem alguns atores que tem essa parada. Vulnerabilidade. Pois é, e assim, Diogo, eu completando, por que eu gostei de ter sido escalada a Sandra Bullock? Até por causa da idade dela, porque cai bem no filme. Não pode ser uma pessoa muito nova, não pode ser Megan Fox. E eu acho que assim, também não podia ser uma pessoa como, aí vem aonde eu ia defender, que é como a Angelina Jolie, que tem traços muito fortes. Tem que ser uma pessoa mais próximo do normal. Sim. E a Sandra Bullock, nesse filme, ela tá bem próximo do normal. Eu acho que o filme, cara, tem imagens lindas, tem uma referência a 2001 que é, sensacional. Não. Tem uma grande, uma bem marcante, assim, né? Um momento, um renascimento, alguma coisa assim, que é muito bonito, muito bem colocado e tinha tudo pra ficar escroto. As pessoas deveriam ir no cinema. Cara, acho, pensando rápido, o melhor filme que eu vi esse ano, fácil. Olha aí, o perigo do pensamento rápido. Diogo Braga, você dá quantos robôs gigantes para Gravity? Cara, eu vou dar a nota antes pra tirar a tensão, porque depois de assistir esse filme você não precisa de mais tensão na sua vida. É mesmo? Eu vou com o Roberto no mesmo ônibus espacial. 5 robôs gigantes. Caramba! Por quê? Eu acho primeiramente que assim, esse filme ele reúne todas as características de um grande filme. Ele é completo de todas as maneiras, tanto tecnicamente, quanto com relação à mensagem, quanto com relação à fotografia, a roteiro, cara, soundtrack. Além do soundtrack, cara, efeitos sonoros. Porra! Fora do efeito sonoro, os efeitos visuais, que não é mais efeito especial, mas efeitos visuais, cara. Você tem a certeza de que aquelas pessoas estão no espaço. O peso dos astronautas é o peso que você acredita ser o peso de um astronauta no espaço, sabe? Aquele movimento que tudo é devagar e quando chega é uma porrada agressiva. O cara tá a 2 por hora, parece. E aí ele vai tocar na parada, pô! Caralho! Holy Hollywood! Mas isso é um espaço, cara. Isso é um espaço. A referência é completamente diferente. Eu sou o pior pra falar sobre isso, mas isso é sensacional. Então, somado a isso, você tem uma mensagem do filme que, cara, é uma lição de vida esse filme. Ele tem uma mensagem... Caraca, cara, eu não saberia passar isso de uma forma melhor.
Holy agility! Tem uma coisa que sempre me chama atenção em filme de ficção científica, que é todo filme que se passa no espaço, ou que vai para outro planeta, ou que vai algumas coisas, meio que automaticamente a gente já começa a procurar as coisas que o filme está pedindo pra gente suspender, né? Afonso já até comentou isso várias vezes aqui no MRG e tal. E eu acho que a ficção científica é muito definida por isso também. Você olha pra certas coisas e fala, puta, aí o cara tá falando no espaço com o outro, né, cara? Porra, o cara tá falando enquanto cai, né? Esse tipo de coisa, assim. Então, esse filme, ele usa todos os artifícios em torno de um determinado ponto para dar credibilidade àquela situação. Então, quando você chega numa situação, aquela situação para você já foi vendida no início do filme e foi construir, a construção dela vem de lá. Então, quando você chega naquele ponto que, em teoria, você teria que suspender, ele já tá suspenso. O seu cérebro não tá pensando se isso é verdade ou se não é. Você tá dentro do filme, cara. Você já tá dentro do filme. Você passa o filme inteiro imerso, cara, ali dentro, junto deles, sabe? Tipo, lutando com eles, buscando as paradas e tal. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger, ready to move out. Mas assim, cara, o Alfonso Cuarón, pra mim, ele fez o melhor filme do cinema de todos os tempos que eu já vi. Pra mim, o Gravidade é o melhor filme que eu já vi na minha vida inteira, cara. E ali ele falou, você não pode falar isso, você tá maluco? Cara, foda-se os clássicos. You can't handle the truth. Cara, Gravidade, ele é o filme mais completo, mais foda que eu já vi na minha vida. Desculpa, William Wallace. Não, maneiro, cara, mas faz parte, né, da nossa evolução. Um dos temas do filme. Sim. É verdade. Afonso Solano, chegou a sua vez. Diga pra mim se você acha que este filme está no panteão de Sandra Bullock ao lado de Crash, Velocidade Máxima e Enquanto Você Dormia. Com certeza. Acho que ele está, inclusive, ele decolou e furou essa camada aí, indo para o espaço. Com certeza eu concordo com vocês dois. Essa coisa que a gente falou agora da evolução, né? É uma das alegorias que ele faz, sim, é sobre a evolução pessoal, a evolução humana na história da humanidade, o renascimento através de ícones visuais, diálogos, né, e todas as lições que as pessoas passam no filme. Não é um filme só de ação, você que tá achando, é um filme só sobre tensão. Não, é um filme sobre pessoas, filme sobre desafios pessoais muito bem contextualizados. Eu acho que o retrato do espaço foi fabuloso. Pois é, ele subiria a escala robótica. Ele, pra mim, é tipo assim, o primeiro filme que eu falo, cara, ele passou, a gente teria que aumentar um ponto pra poder... Sério, eu nunca vi. Seis robôs. Não imaginei que eu fosse assistir alguma coisa desse jeito, cara. Sério, impressionante. É isso, ele é um filme que tem que ser experimentado em 3D ou em IMAX, o máximo que você puder aumentar aí da sua experiência visual e auditiva e sensorial, né, digamos assim. Você, por favor, invista sim. Se você não conseguiu ver no cinema, compre o Blu-ray, coloque um home theater na sua casa. Uma TV de 56, 80. Foda-se, vale a pena. Eu tive na NASA, né, no ano passado, um passeio que eu recomendo a todos. Já falei muito pro Beto e pro Diogo. E você viaja junto com as lentes maravilhosas do telescópio Hubble e você sai de lá com uma sensação... Lembra daquela máquina do Guia do Mochileiro das Galáxias? Que ela mostra pra pessoa que ela está torturando a perspectiva dele em relação a todo o universo? Isso, então você sai lá da NASA, tem vários passeios, né, lá no Cabo Canaveral, nos Estados Unidos, um pouco assim, sabe, eu que gosto então de vida, a pesquisa sobre a vida alienígena e outras galáxias, você sai de lá vendo que você realmente é poeira estelar. Nós somos poeira estelar, algo que faz muita ponte com o que o Roberto sempre fala, né, sobre a viagem que a gente faz com o nosso ego nas redes sociais. Todo mundo é muito eu, e eu recomendo muito a viagem da NASA, quem tiver a oportunidade, que você sai de lá com uma humildade que você talvez não esperasse encontrar em você. E o espaço é isso, ele é a sentinela que nos guarda em nossa prisão no planeta Terra. O espaço, ele não quer você lá. Não é que ele não queira porque ele é mau, é porque ele sabe o que a gente precisa e o que é melhor pra gente. E lá não tem, né? E é exatamente isso. Eu achei muito bacana, cara, porque assim, você pode querer explorar o cu do espaço,
mas o que você precisa é de gravidade na sua cara. Exato. E ar, né? E tu quer dizer, a gravidade tá ligada ao ar também, a maneira como o ar se comporta aqui com a gente. E, enfim, falamos sobre boas ficções científicas no MRG de cinema passado, né? Teve aquela discussão toda do Elysium. E eu acho que o Gravidade exemplifica com maestria, né, cara? O que pelo menos a nós três, agrada em uma ficção científica. Tem uma frase do Stephen King que ele diz assim: a ficção é a verdade dentro da mentira. E esse filme, ele tem o balanço entre o realismo e o fantástico necessário para que você saia de lá dando 5 Hubbles gigantes para a gravidade. Estava no portão quando o carteiro passou, girou da correspondência uma carta e me entregou. This sucks! Braguinha, estou rodando em volta da Terra. Você tá falando comigo, cara? Desculpa que no espaço o som não se propaga. Pois é verdade, rapaz, é verdade, mas nos e-mails do Matando Robô Gigante, o som se propaga e muito, Diogo Braga. É verdade, Roberto Luco Estraga, Roberto Luco Estraga, ele começa se propagando pelo Facebook, que é o facebook.com/Matando Robô Gigante. Se pode se propagar também pelo Twitter, que é o @MRG, e pode ir mais longe ainda também pelo Matando Robô Gigantes, @matandorobogigantes.com. E essa voz não é de desanimação, essa voz é de rouquidão. Tá certo, faz parte. Diogo Braga, toda terça-feira temos um almoço marcado com os ouvintes, certo? Exatamente, esse almoço ocorre exatamente na Alameda YouTube, no bloco Matando Robôs Gigantes, no vídeo que estiver sendo postado naquele dia, naquela hora, ao meio-dia exatamente. Muito bom, então não deixa de ir lá, a gente fala muita loucura lá, e você vai ter aqueles 15 minutinhos de almoço e tal, pra trocar uma ideia com a gente, certo, Diogo? Certo, senhor Loucura. Diogo Braga, prêmio F5. Olha que bacana, o prêmio F5, pra quem não sabe, vai ficar sabendo agora, é uma prêmio da internet brasileira que geralmente consegue entregar para os vencedores a fantástica quantia de nada. Você não recebe nada, você só é mencionado nesta porcaria de programa, nesta porcaria de leitura de e-mails, e Roberto Luco Estrada, quem levou o prêmio F5 do episódio 193 de cinema, que foi o episódio passado. Foi o cheater. Já veio na acusação. 2 pés no peito. O Raul Gil, né, nosso apresentador de televisão, que saiu do horário nobre, ele ganhou o prêmio F5 de novo, Diogo Braga. E o que ele falou? Cara, eu não entendi muito bem porquê, mas ele disse o seguinte: nasce o bebê real num pavê de copo. Que diabos é o bebê real, cara? As pessoas estão insistindo e vão ter que explicar isso pra gente. Não é possível, cara. Não é possível essa insistência. Foda-se. Mas, enfim, Raul Gil, tá aí, parabéns. Primeiro número de hoje, Roberto Luco Estrada, falei meio confuso, mas é rouquidão, não culpe minha língua. Vem de Renato Oliveira, cara das azeitonas. Ele tem 23 anos, é auxiliar de PCP. Chuta alguma coisa? Cara, PCP? Isso. Ele é auxiliar de posto de combustível e paramentação. Isso. Além de estudante de design.
Ele começa aqui: saudações matadores, algozes, trolladores e atormentadores. Nossa defesa onde raros outros bons ousaram sustentar, garantindo impenetrabilidade dos gigantes androides em nossa terra. Exaltados sempre, ou matando robôs gigantes, para simplificar. Se vocês não estão vendo, mas todas as letras das palavras ele botou com maiúsculo para sinalizar que era o princípio de algo. Então, tipo, matadores tem M, algozes tem A, trolladores tem T. Então já fica mate, né? Atormentadores, você entendeu, né? Ele fez a primeira letra de cada coisa, ficou bonitinho. Após escutar o episódio, Elise, eu fiquei me perguntando: será que o maior problema do filme não é a comparação que se faz com o Distrito 9? Pois, ouvindo a opinião de vocês, Beto e Afonso principalmente, eu não consegui ver uma opinião que separasse os dois filmes. É claro que as expectativas do filme se baseiam, ou seja, do filme que ele está falando do Elysium, se baseavam no trabalho anterior do diretor, mas não acredito que isso deva servir de motivo para abaixar a nota de Elysium. Eu concordo que o filme não é redondinho, mas partilho da opinião do Marcelo de que esses errinhos não estragam a experiência com Elysium completamente. Ele dá a nota dele de que 3.5 é uma nota justa. Inclusive, Bolato, ele diz assim: sei que isso ajuda só um pouquinho, mas o Afonso comentou sobre o sumiço dos robôs, e posso estar enganado, mas acho que quando o Spider chega em Elysium, spoiler, já tomei um spoiler na cara. É mesmo? Nem vou ler mais. Perdeu, cara. Renato, porra, assim não, né, bicho? Caraca. Pois é, Renato, vai ser PCP. Ele dá um plus aqui, ó, pulando esse spoiler que ele deu, ele faz um plus. Ele diz assim, ó: a falta que faz o Diogo assistir certos filmes, pois ele geralmente é mais otimista e consegue apaziguar a raiva no coração dos outros matadores. Acho que esse 2.5 do Afonso tem potencial de The Avengers. E eu não consigo levar a sério, mas as coisas que o Beto fala, pois sempre imagino ele vestido de empregado fazendo faxina no som de samba. Eu li meio rápido, mas deu pra entender, né? Ele mandou um abraço pra todo mundo, disse que adora os programas em que as opiniões divergem. As opiniões dele divergem das nossas opiniões, porque tem mais cara de conversa e discussão entre amigos. Tu tá hoje tá difícil, hein? Pô, meu maluco, tá bravo, cara. Tá bravo. Tá bom. Então, um beijo aí, Renato. Vamos pro próximo e-mail. Gabriel Ursi. Ele falou o seguinte: salve, salve, destruidores de latas de sardinha enferrujadas e autômatas, desenvolvidos no ímpeto de pesquisadores que evitavam usar Beagles. Meu nome é Gabriel Ursi, tenho 29 anos e sou um cirurgião de São Paulo, Capitólio. Muito bem. Escrevo para ressaltar um aspecto que parece não ter sido percebido quanto ao filme discutido no último episódio de cinema. Na minha humilde opinião de merda, acredito que o filme seja em parte uma propaganda governamental americana, parece teoria da conspiração. Mas vejam bem, aí ele disse aqui, Diogo: o filme deixa bem claro uma dicotomia entre os ricos e os pobres, onde os ricos têm diversas benesses, mas o foco da trama é clara, a saúde. Ninguém valoriza um ensino melhor em Elysium, a comida, as gatinhas. O filme gruda no tema saúde para os riscos, doenças. Eu consigo falar rico, só falo risco. Parece que os programas não são só os problemas de fala. Pois é. Aí ele falou aqui, ó, que o filme gruda no tema saúde para os ricos e doença para os pobres. E o que vemos neste momento, na verdade rolando faz alguns anos, nos Estados Unidos como tema de grande discordância. O Obamacare. Pô, é legal, cara, fazendo uma crítica a esse problemaço que tá rolando lá nos Estados Unidos do Obamacare, né? Muitas pessoas discordando e muitas pessoas concordando. Pois é, exatamente. Aí ele falou que acha chato colocar a propaganda política escondida de trama no cinema, mesmo que seja para defender um ponto com o qual concordo. Ele acha meio injusto. Ele mandou um abraço e mandou a gente continuar com um trabalho excelente. Eu vou dar uma informação para ele. Rambo e Top Gun são dois filmes que foram encomendados pelo governo americano porque logo após a Guerra do Vietnã, o desejo armamentista no povo tinha diminuído. Então esses dois filmes, eles foram feitos exatamente para as pessoas quererem novamente o exército, entendeu? Olha que bacana. Funcionou, o Rambo funcionou 100%, né? Pois é, isso tá, cara, imbuído na história do cinema, não só nesse lance de Obamacare ou de exército, mas como diversas outras intenções. Você tem a China, e hoje, que você não pode ter chinês vilão, os chineses têm que ser maneiro porque a China é o maior financiador de Hollywood. Então, assim, cara, relaxa, porque se você se preocupar com isso, tu nunca mais vai ao cinema na tua vida. Ou então vai ficar vendo filme iraniano, essas porra aí. Não, pior, o iraniano deve ter mais politicagem do que qualquer outro. Os nossos filmes todos, tudo tem política, tudo tem opinião política. Então, Diogo Braga, chegou a hora. Qual é a perola do episódio de cinema de hoje que falamos de gravidade? Falamos de gravidade, muito bom, muito bom. A pérola do episódio de hoje é muito simples e muito fácil. E só funciona na Terra. Isso é o principal dessa pérola.
para baixo todo santo ajuda. Tá bom. Quem viu só o filme funciona faz aqui. parte. Não, quem vive na Terra, a gravidade, para baixo todo santo ajuda. Se você estiver fora do planeta, você não vem para baixo. É verdade, você fica flutuando. Exatamente, viu? Tá bom, foi ruim, tá? Só pra deixar claro. Foi meio tristonha? Foi. Tá bom. Só tô deixando claro, a gente pode continuar, segunda-feira a gente tá aí, vamos torcer pra você estar mais feliz. Tá bom?